conseguem e não podem, porque estão a passar por situações difíceis, não é? Por causa da guerra e outras razões, não é? Mas nós podemos estar aqui para louvar ao Senhor. Só queria dar os parabéns a todos que fizeram anos. A nossa irmã Lúcia fez 38 e meio cada perna. Foi ela que disse, não é? A Betty fez 40 cada perna. E a nossa irmã 38 e meio cada perna. Mais alguém que fez anos? Só para dar os parabéns ou aniversário de casamento. Ok. Também queremos dar o bem-vindo a todos que estão aqui pela primeira vez neste ano. Nós agradecemos ao Senhor. Temos aqui o pastor Peter Langa. Pode só levantar as mãos. Ok. Ele nos está a visitar e é bom ver o nosso irmão aqui. Ele estudou através da escola bíblica e tem estado envolvido de uma ou outra maneira. Então nós damos graças a Deus por isso, não é? Não sei quantos irmãos ou irmãos é que notaram que mudou ali o tema. Se não notaram, talvez é melhor notar. Ok? Então, qual é aí o tema em português? O que é que diz? Aqueles que persistem vencerão. Aqueles que persistem vencerão. Então nós nesta manhã vamos só focar um pouco na palavra do Senhor, no sentido, nos tempos que nós estamos, não é? Não sei se na sua vida, como na minha, nós estamos a passar por tempos muito difíceis, não é? Talvez nós ouvimos o nosso irmão 91 anos e se ele talvez pensar e olhar e ver o mundo, como é que era o mundo naquele tempo e como é que é o mundo agora, não é? Nós sabemos que todos passaram, não é? Houve guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e houve tempo que também não havia dinheiro, Então, não é? Salomão disse que, não é? O mundo é uma coisa que nada muda, não é? Não é? No sentido que hoje o que acontece, por exemplo, a moda. Se a gente soubesse, se a irmã Zulmira soubesse, ela tinha guardado a roupa dos anos de 60. Porque voltou outra vez, não é? Se o Luís soubesse, a esposa dele deitou fora as calças de ganga com buracos. Hoje em dia essas calças são moda, não é? Os jovens que até agarram em tesouras e estão a cortar as calças para estar na moda. Então, se a gente soubesse, tínhamos guardado essas coisas e, não é? Talvez alguns de nós ficamos um bocadinho mais fortes, não é? Não vou dizer gordo, mas mais fortes. Então, podíamos dar aos nossos netos essa roupa porque agora ia estar em moda e eles não tinham que gastar dinheiro, não é? Mas o certo é que, não é? As coisas no sentido, não é? O mundo dá uma volta, não é? Problemas financeiros também, o mundo já passou por isso várias vezes, não é? Não é uma coisa nova, mas nós vamos ler em Mateus 24, começando no versículo 4 a 14, que é alinhado a esse versículo, não é? Que a gente tem aí, que ali é Mateus 24, versículo 13, mas nós vamos começar no versículo 4. Então, se a gente vir aqui, a palavra do Senhor diz assim: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, mas não vos perturbeis, porque
Então a palavra do Senhor diz: olhai e não vos perturbeis. E a coisa mais natural, quantos de nós estamos a ouvir a falar de guerra e de rumores de guerra hoje em dia? Se a gente olhar, pensamos, bem, este livro se calhar foi escrito no dia de hoje. Mas quem de nós sabemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz? Então, estas coisas têm que acontecer, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Diga à pessoa ao seu lado: ainda não é o fim. E depois continuamos no versículo 7. Versículo 7, em diante. Portanto, se levantará nação contra nação. Será que está a acontecer? E reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Se os irmãos forem ver, aqueles que sabem usar o computador no Google e disserem terremotos agora no ano 2000 comparado com o ano 2000, ou 1960, vão ver que não é uma coisa que não é, quase todos os meses há terremotos. Só que a gente não estamos a par. Por exemplo, tsunamis. A gente nunca havia falado disso. Agora, 3 em 3 meses há um tsunami aqui no Japão, um tsunami aqui nas Filipinas. Então, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os irmãos sabem que hoje em dia os crentes, aqueles que creem em Jesus, são os que são mais odiados. Os muçulmanos, outras religiões, as pessoas que estão a aceitar, não é, aqueles que gostam do Buda. Não é? Antigamente, a diferença, talvez nos anos de 1906, esta igreja foi feita em 1906. Acho que a Betty até veio aqui a esta igreja em 1906, mais ou menos. Ela veio aqui à escola dominical quando era pequenina, porque estava na área, era a igreja, não é, onde ela veio nesse sentido, não é? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros. Não é? E mutuamente vão se odiar uns aos outros. Será que hoje em dia, quando os irmãos olham, quantas pessoas é que hoje em dia estão a trair uns aos outros? Até nas igrejas, não é? Então, se a gente vê a diferença, talvez, naquele tempo, as pessoas moralmente, todos acreditavam que havia um Deus. Havia Deus. E todos obedeciam às leis que, normalmente, naqueles países, as leis eram alinhadas à palavra de Deus. Então, tudo o que a palavra de Deus dizia, o homem obedecia. Mas a gente vê agora que nesse tempo muitos hão de se escandalizar-se. Se a gente for ver hoje em dia as coisas que a gente vê, homossexualismo e outras coisas, não só isso, não é?
homens a violar crianças, homens até em Portugal, pessoas que a gente conhece que, não é, estão a pagar crianças para fazer isto e fazer aquilo. São coisas que a gente, talvez naquele tempo, eu não vou dizer que não havia, mas hoje em dia é quase que se fosse o normal. As coisas más são aceitas e as coisas boas as pessoas não querem aceitar. Não querem fazer aquilo que é o que Deus quer que nós façamos. E a palavra do Senhor é clara. Então continuamos no versículo 11 em diante. O que é que diz? Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Hoje em dia, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, parece que eles não estão interessados nas coisas de Deus. Parece que, como o nosso irmão estava a falar, não é? Mas se a gente for ver no livro de Josué, é por isso que Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. Nada. No livro de Josué, depois fala que Josué disse, não é? Eu e a minha família vamos servir ao Senhor, mas depois no livro de Juízes diz que as pessoas esqueceram-se daquilo que Deus fez e já não se lembraram do Deus dos pais deles. Então não há nada de novo. Isto não é uma coisa, mas o que está a acontecer é, a gente vê, os irmãos sabem que hoje em dia no mundo há mais de 7 pessoas que dizem que são o Messias, que são Jesus. Até na Rússia há um. Não sei o que é que ele está a fazer agora. Que ele devia ser o Salvador, mas agora parece ser o diabo, não é? Mas há mais de 7 pessoas no mundo inteiro que dizem que são Jesus e até fazem milagres. E a palavra do Senhor aqui está a dizer, vai haver muitos falsos profetas. A gente vê na televisão e na África, não é? Normalmente vê-se muitas pessoas que fazem coisas, não é? E estão quase que como a usar bruxedo, como a gente diz, não é? No outro dia eu vi chamam um profeta, ele estava aqui na África do Sul, mas agora teve que fugir. Ele é do Malawi, porque ele tem centenas de pessoas a seguir a ele. E ele chamou as pessoas todas e disse assim, todos vocês que têm coisas de bruxaria, venham pôr aqui no púlpito. E as pessoas vieram, puseram aquelas coisas todas de bruxaria e tiraram e puseram. E ele disse, ok, eu agora vou mandar fogo do céu para queimar estas coisas todas. Então ele agarrou num plástico e ele disse, olha, está aqui uma outra coisa. E ele agarrou numa coisa e pôs na mão e depois disse, agora em nome de Jesus eu mando fogo. E aquela coisa, quando está exposta ao oxigênio, por si própria começa a fazer fogo. Então ele chamou o nome de Jesus, mas estava já a planear e já tinha posto aquela coisa para aquilo ficar a queimar. E as pessoas todas a bater palmas, e as pessoas todas a gritar, este homem é o... Por acaso, ele até põe no carro dele o profeta maior do mundo. A matrícula do carro dele, e as pessoas compram pulseiras dele, que diz que é o profeta. E no outro dia ele disse que veio um anjo e trouxe óleo do céu para eles ungirem as pessoas. Cada garrafa, estavam lá 5.000 pessoas
cada garrafa ele vendeu por 450 rands. Agora passou o Natal ele teve uma festa e se o irmão ou a irmã quisesse sentar na mesa com ele, tinha que pagar 20.000 rands para sentar na mesa com ele. E as pessoas pagaram. Mas o governo da África do Sul disse, bem, isto aqui temos que ir ver. E ele é um profeta, dizem, e ele usa o nome de Jesus, dizem. Ele teve que fugir porque fez tantas trafolhices e o governo disse, agora tens que pagar aqui as taxas. E ele fugiu e está no Malawi e continua com a igreja. Mas isto é a coisa, o amor de muitos vão esfriar. Mas a palavra diz, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este versículo aqui diz o que é preciso para Jesus voltar. A gente estamos a dizer, ora vem Senhor Jesus. Este versículo dá-nos a chave e diz, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que é que está a dizer? Se o mundo inteiro não ouvir sobre Jesus, Jesus não vai voltar. Há mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. 3 bilhões. Então a gente estamos a crer que Jesus volta. Nós temos que fazer alguma coisa para afetar esses 3 bilhões. O Evangelho ainda é a religião que está a crescer mais rápido. Mas os muçulmanos também estão atrás. A única diferença é, por exemplo, se os muçulmanos tomarem conta da África do Sul, eles vão dizer que a gente tem 60 milhões de muçulmanos. Então, quando eles tomam conta, eles declaram que todos que estão nesse país são muçulmanos. Embora que eles não estão convertidos, eles declaram que eles são. Então, irmãos, nós estamos num tempo muito difícil, mas a palavra do Senhor é clara que nós temos que perseverar até ao fim. Aqueles que persistirem vencerão. Quantos nós estamos aqui que passamos por tribulações, passamos por situações que a gente tem que persistir em oração, persistir em buscar a face de Deus, porque nós necessitávamos uma solução. Irmãos, a única solução para este mundo é Jesus. Mas nós não podemos esfriar na nossa fé. Nós não podemos esquecer de onde a gente vem. Nosso irmão estava a falar sobre aqueles tempos em La Rochelle, e eu lembro, e talvez os irmãos que estão aqui conhecem, quando a gente tinha aquele ambiente de amizade e amigos, não é? Tinha várias pessoas de vários países, seja angolanos, seja moçambicanos, todos ali naquela igreja. E eu lembro de algumas pessoas que saíram daqui e foram para Portugal, naquele tempo já, não é? Muitas dessas pessoas desviaram-se, porque não tinham aquele acolho da igreja, não tinham aquele amor da igreja. Então essas pessoas esqueceram-se de onde vieram. Então é muito importante nós não esquecer de onde a gente vem e continuar a lutar e a persistir e a dizer, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, eu peço que tu possas dirigir aquilo que o Senhor começou.
Ele vai cumprir. Nós podemos ter feito talvez erros, nós podemos ter feito, talvez dizer, mas não é, o que é que vai acontecer com a igreja de La Rochelle? O que é que vai acontecer? Mas nós temos que orar e persistir e dizer, Senhor, é o teu trabalho, tu conheces que há pessoas que deram até o seu sangue para aquele trabalho, esforçaram-se, persistiram. Naquele tempo, acho que nos anos de quê? 1980, mais ou menos, começamos a usar, como o nosso irmão disse, 1 milhão de rands nos anos de 80. Não, 80, I'm speaking about me now. Ok. Nos anos de 80, 1 milhão, se a gente pensarem agora, para construir uma igreja de 5 pisos, 5 andares, ou o que é aquilo? Hoje em dia custa milhões. E nós temos que orar, temos que lutar, porque a nossa batalha não é contra a carne, a nossa batalha é espiritual. E se o inimigo puder tomar posse da igreja, do seu povo, porque a igreja somos nós. E o que o inimigo está a fazer nos dias de hoje ele está a trazer problemas, situações que muitas pessoas, os nossos filhos, quantos de nós até já dissemos, e eu não quero que levante as mãos, a gente diz, mas onde é que está Deus? Há tantos problemas, porque é que Deus deixa isto acontecer? Porque é que diz Deus, irmãos, Deus não deixa, nós é que pedimos, porque desobedecemos àquilo que Deus quer. Quando eu desobedeço, vai acontecer coisas que não deviam acontecer. Os nossos filhos, quando eles são desobedientes, não é? Os irmãos sabem que a gente às vezes pergunta, mas será que os nossos filhos são pecadores ou são santos? Não é? Não é dos santos, mas santos. Quantos irmãos aqui tiveram que ensinar aos seus filhos para serem marotos? Quantos irmãos? Quantos irmãos é que puseram os seus filhos e disseram, olha, para tu seres maroto, eu vou pôr aqui esta garrafa e depois o que tu vens, tu fazes, e quando o papá diz não, tu vais bater na garrafa e a garrafa vai... Aí tu és maroto. Todos nós, quando éramos crianças, gostávamos de ser desobedientes, na maioria, não é? Eu sei que há algumas pessoas que são santinhos ou são dos santos, então já é diferente, não é? Mas os irmãos lembram-se dos vossos filhos quando vocês diziam, não é? José, não mexe naquela garrafa ou naquele copo. E ele vinha devagarinho, José, não mexes. E ele chegava e depois, pumba! Então nós todos temos o pecado, mas através de Cristo nós somos uma nova criatura. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu lembro de sempre, quando eu pensava, e talvez há irmãos aqui, até o nosso irmão Pereira, ele tinha uma mota e era não é? Uma pessoa assim toda fina e todo jovem, não é? Mas Deus transformou ele. Eu lembro do nosso irmão Oliveira, como estávamos a dizer, não é? Que era um alcoólico e ele tinha uma pistola e tinha uma faca e de um dia para o outro Deus transformou ele. Há um tempo atrás, eu há muito tempo não tinha visto isso. Eu tive um homem que telefonou-me. Ele é um homem, ele é grande, ele é forte. E ele telefonou-me e ele disse, Pastor Abel, eu estou com problemas, eu preciso de Jesus. Ele disse-me, eu estou envolvido em drogas, eu estou envolvido com mulheres, eu estou envolvido... Ele mencionou várias coisas. E ele a chorar disse, se Jesus não me salvar hoje, eu quero morrer. E eu orei por ele naquele momento
E eu nem estava a falar com ele, estava no telemóvel. E eu do outro lado ouvi um homem grande a chorar, a chorar, a chorar, a chorar-se. E Deus, de um dia para o outro, transformou a vida daquele homem. E ele deixou aquela vida. Irmãos, nós estamos num momento, quando eu falei há um tempo atrás, que sim, onde abunda o pecado, a palavra do Senhor diz que superabunde a graça. Então nós estamos num tempo que é fantástico para nós podermos influenciar e evangelizar as vidas das pessoas. Porque, irmãos, não vamos estar na ilusão que o mundo vai ficar melhor. Não, não vai ficar melhor. Se a gente ver em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo 2, 3. Diz assim: sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Há um evangelho que falam, não é? E a gente até canta, vai tudo muito bem. Mas isso é na casa do meu Pai. Aqui no mundo, nós vamos sofrer por causa do pecado que há no mundo. A doença é o resultado do pecado. A fome é o resultado do pecado. Todas as coisas, problemas que nós temos emocionais e de família, é o resultado do pecado. Adão, quando estava no jardim de Éden, e Eva, eles tinham tudo. Toda a comida que precisavam. Nem precisam ir fazer compras. Os irmãos deviam dizer, o irmão Nácio devia dizer amém. Imagina estar num lugar que as esposas não precisavam de ir fazer compras. Não é? Deus providenciou tudo. Mas o homem disse, se eu puder só comer daquela árvore... Imagine, milhares, e ele queria só uma que estava lá. E o pecado causou isso. E trouxe sofrimento. E Paulo e Timóteo estavam a encorajar e dizer, nós temos que sofrer como bons soldados de Cristo. 2 Timóteo 3, versículo 1 a 4. 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos pensosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos. Já não sei dizer essa palavra. Presunçosos, soberbos, blasfemosos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. O que é que está a acontecer hoje em dia? Não há afeição natural. Mulher com mulher, homem com homem. Cruéis, inimigos do bem, traidores, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Os irmãos já estão a ver que parece que o mundo... Eu lembro que há um tempo atrás o pastor Mário falou no sentido de que nós estamos não a viver nos últimos dias, talvez nos últimos segundos. Só que para Deus, não é? Um dia pode ser 1000 dias. 1000 anos, desculpa. E nós estamos a olhar para isto e cada dia está a ficar pior. E hoje em dia até no desporto. Antigamente não éramos forçados. Os irmãos viram, por exemplo,
no futebol, não é? O mundial, até o Ronaldo teve que dizer, declarar que ele não era contra, não é, certas homossexualismo, que ele, não é, que suportava, todos devemos aceitar os outros como eles querem ser. Então o mundo, até estão, há pouco houve uma pessoa no Canadá que falou contra, usou Romanos 1, e se forem ler, Romanos 1 fala sobre essa vida, que as pessoas estão sem afeição natural, homem com homem, e ela disse, mas isto não está certo, porque Romanos 1 diz X. Ela é uma membro do parlamento. Sabem que ela foi julgada e tem que ir 2 anos para a prisão porque ela falou contra esse estilo de vida. 2 anos. Então, a coisa pior que está a acontecer não vai ser que eles querem matar os crentes, é que nós não podemos falar sobre Jesus publicamente ou que a gente possa falar contra o mal, porque o mundo não quer deixar que nós falamos. A igreja tem que estar calada. Os crentes já não podem mais falar. E o que Deus nos estava-me a dizer é, nós agora estamos basicamente num tempo, numa janela, que nós temos que evangelizar e falar e com os nossos netos, com os nossos filhos, se eles aceitarem ou não aceitarem. A palavra diz que nós temos que semear e um vai regar, mas Deus vai trazer o crescimento. A coisa pior é chegar ao céu e se a gente puder olhar para o inferno e a gente pensar, eu não acredito, o meu melhor amigo está no inferno porque eu nunca falei a ele sobre Jesus. Irmãos, as pessoas vão sempre falar mal de nós. As pessoas vão sempre fazer troça de nós. Mas nós temos que nos manter os filhos de Deus, temos que ser fiéis e temos que ser persistentes até ao fim. E nós vamos vencer. Se a gente não vencer aqui na terra, nós sabemos que um dia Jesus vai voltar muito breve e a gente vai ser vitoriosos com Ele. Irmãos, quando eu trabalhava há um tempo atrás, num trabalho, as pessoas todas faziam troça de mim porque eu era crente. Eu era um jovem e eu lembro, tinha lá um testemunha de Jeová, ele era o meu manager. E depois tinha um outro homem que sempre gostava de jogar os cavalos, gostava não é, desse tipo de vida. E eu lembro como se fosse hoje, numa quarta-feira, ele sempre entrava no nosso salão, e a gente éramos vários, tinha lá muçulmanos, tinha lá hindus, tinha todos, e eu era o único crente naquele lugar. Crente como quem diz, não é carente, mas crente. E ele entrava e dizia, oh pessoal, hoje vamos todos, não é? Jogar cavalos, menos o Abel, porque ele é crente, ele não pode jogar. Ele dizia assim alto. E depois não é, o de 7º dia, o testemunha de Jeová, ria-se e dizia, ele, coitadinho, nunca vai ficar rico porque nunca vai jogar isto. Irmãos, eles até lá no quintal, eles tinham drogas a crescer lá no quintal. Mas eu persisti. Eles tinha lá não sei como é que chama-se em português, aqueles que têm assim, pintam o cabelo verde ou azul e cortam, não é? Cortam tudo, um punk, em inglês é um punk. Ele, não é? Depois tem brincos no nariz e brincos em todos os lugares. Ele falava sempre mal de mim. Ele até dizia palavrões quando via a mim. Mas eu continuava. Os irmãos, naquele tempo eu trabalhava com o filme, não é? Filme. E naquele tempo, quando a pessoa queria
revelar o filme, tinha que levar para o escuro. Os irmãos sabem, quando eu ia para o escuro, várias vezes o muçulmano vinha, ele ajoelhava-se em frente de mim, ele punha assim as mãos para ninguém ver, porque estava no escuro, e ele dizia: Abel, ora por mim, que a minha família está a sofrer. E eu sei que o teu Deus vai responder às tuas orações. Mas quando ele saía lá para fora, estes crentes. Irmãos, nós temos que persistir na nossa fé, porque a palavra do Senhor diz que muitos vão esfriar. E os irmãos sabem que há muitos que estão a usar a igreja só para ter rendimento, só para ter, dinheiro. Não estão a pregar a palavra como a gente pregava naqueles dias. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está à porta. Já não estão a pregar isso. Estão a pregar um evangelho, e Timóteo falava sobre isso. Ele diz: estão a pregar um evangelho que cai bem nos ouvidos das pessoas todas. Mas a palavra do Senhor diz: nós temos que persistir na fé que nós temos na palavra do Senhor. Nós não podemos olhar para a esquerda nem para a direita, mas temos que persistir. Porque quando a gente semeia, os irmãos sabem que eu estava naquela companhia há uns 6 anos. Nunca ninguém aceitou Jesus como Salvador. Mas eu orava e semeava. Quando eu saí, esse homem que era o punk, que tinha esse cabelo, ele veio a conhecer Jesus como Salvador. E ele voltou e ele começou a regar aquilo que eu semeei. E as pessoas começaram a ser salvas, mas eu persisti. E Deus sempre traz vitória àqueles que estão a persistir. Irmãos, não vamos desfalecer porque estamos a passar por situações financeiras difíceis. Não vamos desfalecer porque estamos a passar situações difíceis de saúde. Deus diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. A gente pode dizer: mas isso é fácil. Não. Jesus morreu por quê? Para o bem. Para o bem. Quando ele estava a passar e a levar aquela cruz sobre as costas dele, e eles estavam a chicotear a ele, e isto não é nada comparado com aquela cruz. Ele estava a ver o irmão e a irmã e a mim. E ele estava a dizer: eu vou perseverar até ao fim, porque o nosso irmão Costa precisa de ser salvo. O nosso irmão Horácio precisa de ser salvo. Ele estava a olhar para nós e ele continuava a persistir com aquele problema, com aquela cruz. É por isso que a gente cantamos: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também. Oh, aleluia, Jesus. Se eu temo, eu a vou levarei eu também. Aleluia. Coroa. Oh, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor por aquela cruz do Calvário. Oh, se não fosse aquela cruz, onde é que nós estaríamos? Mas não parou naquela cruz.
não parou naquela cruz. Muitas pessoas ainda estão a olhar para a cruz, muitas pessoas ainda estão a olhar para Jesus naquela cruz e estão a orar, mas o meu Jesus, Ele persistiu até à morte e ao terceiro dia, Ele persistiu e por causa de persistir, Ele venceu. Ele venceu. E por causa da sua vitória, nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, capítulo 2. Vamos continuar a pensar enquanto o Samuel toca. E a música, eu amo esta mensagem. Tiago 1, versículo 2. Parece que é. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passares por várias provações. A palavra do Senhor diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, é por isso que nós podemos dizer, como está ali escrito: aqueles que persistem vencerão. Os irmãos já pensaram o que é mais de vencedores? Mais que vencedores. Quer dizer que Jesus passou tudo o que nós devíamos passar e Ele nos deu vitória. Por isso, não é preciso nós estarmos a levar uma cruz outra vez, porque Ele levou a cruz sobre Ele. E sobre essa cruz, Ele pôs os nossos pecados, as nossas doenças. E Ele persistiu. E Ele levou aquela cruz. E Ele apresentou ao inimigo, a Satanás. E Ele disse: está aqui as tuas mentiras. Está aqui as tuas doenças, os teus problemas. Em nome de Jesus, leva isto agora. Porque os meus filhos estão livres. Os meus filhos têm vitória. Eles já não precisam mais de levar. E eles vão persistir até ao fim. E eles vão vencer. Porque eles são os meus filhos. Oh, irmãos, nesta manhã, através daquela cruz do Calvário, Jesus começou e pagou o preço. E quando Ele disse: está consumado, o que Ele estava a dizer é que há um novo princípio. Uma coisa acabou, mas agora é uma coisa nova. E essa coisa nova é que nós temos vitória. Pode não ser aqui na terra, mas nós podemos dizer: ó morte, onde é que está a tua vitória? Ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Porque nós somos mais do que vencedores. Eu quero encorajar aos irmãos e às irmãs nesta manhã com esta passagem que nós pusemos em Mateus 24, 13. Se eles puderem pôr: aqueles que persistirem até ao fim vencerão. Vencerão. O irmão e a irmã é vitorioso. Eu sei que talvez possa ter dores, mas esta tenda vai passar. Esta tenda vai ir para a terra. Vamos voltar para a terra onde nós viemos. Mas quando nós ressuscitarmos com um novo corpo, Satanás vai ser posto no inferno, no lago do fogo.
Quem aqui crê nesta mensagem na cruz? Oh irmãos, não vamos deixar de chorar a pensar nesta mensagem. A sua vida estava condenada à morte, mas porque Jesus persistiu até à morte, nós podemos ter vida eterna. Não vamos desfalecer, não vamos parar por causa da dor, por causa dos problemas. Vamos persistir, porque breve aquele Jesus que estava naquela cruz, Ele vai voltar para o seu povo. Nós vamos acabar com este coro. E se você conhece este Jesus e tem certeza, e eu sei que há aqui pessoas que estão a passar por tribulações, mas eu quero dizer nesta manhã, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Este mundo é passageiro. É passageiro. Nós não pertencemos a este mundo. Irmãos, vamos cantar este coro nesta manhã. E se o irmão e a irmã têm certeza e têm confiança nesta mensagem, que nesta manhã possa dizer: Senhor, talvez até tenha que pedir perdão, porque tem estado em baixo, tem estado a falar coisas e dizer: onde é que está Deus? Porquê é que eu estou a sofrer? Irmãos, vamos pensar na vida de Jó, aquilo que ele sofreu. E a esposa dele disse: porquê é que tu não vais amaldiçoar a Deus e morre? Mas ele disse: Deus dá, Deus tira, mas bendito seja o nome de Deus. Bendito seja o nome de Deus. Irmãos, a nossa vitória está no louvor. A nossa vitória é ter bom ânimo. É ter bom ânimo. Eu não estou a dizer que vai passar de um dia para o outro. Para Jesus foi 3 dias. Mas ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia, nós podemos cantar este coro. Vamos cantar. Eu não sei o que é que o irmão e a irmã estão a passar, mas eu sei isto, que através da cruz do Calvário eu posso dizer: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu posso dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso dizer: o meu Deus vai providenciar tudo o que eu necessito. Sim, eu amo Era baixar a baixar eu a vou proclamar. Oh, aleluia. Eu também minha cruz, até por uma coroa. Levante as suas mãos e diga: se eu amo, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Livrei, eu minha cruz, até por mais uma vez, de todo o coração, vamos declarar e cantar ao Senhor: eu amo, se eu amo a mensagem da cruz, de morrer,
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Cante agora e olhe para a pessoa ao seu lado e diga: sim, eu amo. Diga a alguém, diga. Saia do seu lugar e vá ter com alguém e diga: até morrer eu a vou proclamar. Oh, livrei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amen. Amen. Irmãos, digam neste momento: aqueles que persistirem até ao fim vencerão. Aleluia. Que Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui. Até domingo, se Deus quiser.